Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. E, em especial, com você, irmão e irmã da Paróquia da Renovação. Vamos curvar as nossas cabeças e conversarmos com Deus Todo-Poderoso. Oremos. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Obrigado, Pai, por mais um dia da nossa existência, pois a nossa existência tem uma finalidade específica. Nós estamos aqui para Te servir incondicionalmente. Somos homens e mulheres livres, mas adotamos uma postura de servidão, de obediência, de subserviência a Ti, Deus Todo-Poderoso, luz de nossas vidas. Abençoa o nosso arcebispo e primaz Dom Paulo Ruiz Garcia, esse grande plantador de igrejas. Seja com Dom Paulo, ó Deus Todo-Poderoso, dê saúde para que Teu filho continue esta linda jornada, que é ganhar almas para o Teu reino. Seja com todos os bispos e, em particular, com o nosso bispo diocesano, Dom Adonias Ramos, um grande homem de Deus. Seja com todos os presbíteros, diáconos, ministros comissionados, seminaristas, líderes de ministérios, levitas, voluntários e abnegados. Seja também, Pai, com todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e, em especial, com todo o povo da Paróquia da Renovação. Abençoa a todos. É isso que nós Te pedimos, em nome do Salvador, do Messias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Irmãos, estamos novamente juntos para mais um momento de reflexão, estudo e também um momento de intimidade com Deus, através das Santas Escrituras. Saiba que é um privilégio para mim e para vocês estarmos refletindo sobre nossas vidas através das Escrituras Sagradas. Graças a Deus. Então, irmão e irmã, hoje, domingo do Senhor, um dia especial. Pelo calendário litúrgico, no qual a nossa denominação segue, que é a Igreja Episcopal Carismática do Brasil, amanhã se comemora o dia de São Pedro e São Paulo, dois grandes homens de Deus, sem sombra de dúvida. E Pedro, aquele que andou com Jesus, aquele a quem Jesus amava muito, aquele a que Jesus tinha uma paciência realmente muito grande, pois Pedro era um homem um pouco rústico, vamos dizer desta forma, mas Jesus o amava incondicionalmente, do jeito que ele era. E Paulo que perseguiu os cristãos por muito tempo, Paulo que estava lá no assassinato do primeiro mártir da igreja, Paulo que depois vai ter seu encontro pessoal com Cristo, e de perseguidor da igreja passa a ser um grande pregador da palavra de Deus, um grande plantador de igrejas. Paulo era uma máquina, um trator de evangelização. Ele passou por naufrágios, foi açoitado, foi picado por cobra, foi humilhado, foi espancado,
mas parece que essas coisas serviam como combustível. E cada situação dessa, Paulo avançava mais, e levando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor, ganhando almas para o reino. Então, comemoramos hoje, domingo, esses dois homens que deram uma contribuição significativa ao Evangelho, à obra do Deus Todo-Poderoso. Tanto é que nós temos livros, cartas que foram escritas pelos dois e que hoje são livros e que fazem parte da Bíblia Sagrada. Então, meu irmão e minha irmã, que possamos nos inspirarmos na vida de Pedro e de Paulo, pois eles realmente foram homens que deram um grande exemplo, uma grande contribuição para a obra. Eu peço a vocês, irmãos e irmãs, encarecidamente, que abram suas Bíblias, quer sejam físicas ou virtuais, na Epístola de São Paulo aos Romanos, Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Epístola de São Paulo aos Romanos, mais uma vez, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Amém. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos ler novamente, meu irmão e minha irmã, mais uma vez. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Irmão e irmã, o tema do sermão de hoje, esse domingo especial, no qual comemoramos São Paulo e São Pedro, dois grandes heróis da Bíblia, é o seguinte: minha fé, minha força. É o tema do sermão de hoje. Minha fé, minha força. São Paulo foi quem escreveu a Epístola aos Romanos, como nós bem ouvimos, e ele diz: porquanto não me envergonho do Evangelho. Isso está no versículo 16. Isso é muito importante e muito profundo. O que acontece nos dias de hoje? Nós temos pessoas que frequentam as igrejas, que fazem parte de ministérios, que são bastante atuantes na obra. Entretanto, quando cruzam as portas da igreja para o lado de fora, são verdadeiros agentes secretos. Aí você pode estar pensando: como assim, reverendo Washington Luiz? Ninguém sabe que essa pessoa é cristã. Ela não se revela. Ela é atuante na igreja, ela ajuda bastante, mas lá fora ela é invisível para o mundo. Ela não faz a diferença. Ela não é sal. O sal dá o gosto à comida, o sal faz a diferença. E quem nos diz isso é Jesus Cristo. E essa pessoa, ela não se revela. Quando eu falo se revelar,
ela não demonstra isso através das suas atitudes, através das suas ações. Ela, no mundo, nós chamamos o mundão velho, ela passa despercebida, ela é invisível. É como se tivesse vergonha do Evangelho, vergonha de dizer: eu sou do povo de Deus, eu sou do povo escolhido, eu recebi um chamado de Jesus Cristo para pregar a obra, para fazer a obra, para pregar o Evangelho, para falar de Deus, para ganhar almas para o reino. Parece que essas pessoas têm vergonha. E é por isso que Paulo faz questão de frisar: eu não me envergonho do Evangelho. Lá no meu trabalho, eu tenho uma atividade secular, todos sabem que eu sou cristão e que eu sou sacerdote. Eu não escondo isso de ninguém. E algumas pessoas vão até fazer gabinete pastoral comigo, pedem para que eu arrume um tempinho na hora do almoço, pois elas precisam de aconselhamento. Agora imagine, se eu ficasse camuflado, se eu me omitisse, como eu poderia ajudar essa pessoa? Como eu seria usado por Deus para orientar essas pessoas que me procuram? Não teria orientação. Então, meu irmão e minha irmã, se revele ao mundo, revele a quem você serve, revele a todos quem é o seu Senhor, mas através das suas atitudes, das suas ações. Não fique invisível, não se esconda, não se envergonhe. Você não tem de que se envergonhar, pelo contrário, você tem que estar feliz, porque você serve, irmão e irmã, a um Deus que está vivo. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Seja a diferença lá fora. Quando você se revela como cristão, Deus vai te usar, Deus vai te usar tremendamente, e Deus, através de você, pode resgatar uma vida. Deus, através de você, pode operar coisas maravilhosas, prodigiosas. Mas para isso, você não pode se esconder. Você não pode se abster do seu papel de cristão, do seu papel de cristã. Você não deve se envergonhar do Evangelho. Você não deve se envergonhar de ser cristão. Você deve se envergonhar, sim, do pecado. O pecado é motivo de vergonha. Mas servir a Cristo nunca. Servir ao Deus Todo-Poderoso jamais foi motivo e nunca será motivo de vergonha. Então, bata no peito e diga: eu sou servo e serva do Senhor. E eu não me esconderei, mas farei a vontade dele. Eu farei a diferença no mundo aí fora. Eu serei o sal. E Deus levará luz aonde há trevas, através de você, meu irmão e minha irmã em Cristo. Mais uma vez, coragem. Não se envergonhe de ser cristão e não se envergonhe de ser cristã. Assuma quem você é e deixe Deus fazer a vontade dele na sua vida. Já no versículo 17, a palavra diz que a justiça de Deus se revela lá no Evangelho, do princípio ao fim, e que se dá pela fé. Jesus nos diz: a fé move montanhas. Está nos Evangelhos. Jesus diz claramente isso. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer: montanha, sai deste canto e vá para o outro. O que Jesus quer dizer com isso? Que se você tiver uma fé, por menor que seja, ela é poderosa, ela é transformadora.
Ela é capaz de modificar todo um contexto, mas para isso você tem que ter fé. E o que é ter fé? É acreditar naquilo que você não vê, mas você sabe que existe. É você acreditar nele e naquele que morreu nesta cruz. Estão vendo uma cruz ao fundo? Jesus morreu nesta cruz por mim e por vocês. Ter fé é você acreditar em Jesus, é acreditar que você não está sozinho, é acreditar que nada está perdido. Pedro, numa ocasião, quando estavam num barco, em meio a uma tempestade, com os outros discípulos, e Jesus não estava presente no momento, e de repente avistaram uma figura humana andando sobre as águas em meio a uma tempestade, e ficaram assustados e achavam que era um fantasma, e disseram: não, é Jesus, é o Mestre. E Pedro disse: Senhor, deixe que eu vá até a ti. E Jesus disse: venha. E Pedro coloca os pés na água e começa a caminhar sobre as águas do mar, mas num determinado momento ele começa a afundar. E Jesus o socorre rapidamente. E Jesus o leva para o barco. E Pedro estava triste. E Jesus diz, objetivamente: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus tinha dito: vem até mim. Se ele realmente acreditasse, ele não teria afundado. Ele ainda no começo caminhou, mas depois ele teve medo quando olhou para baixo, viu aquelas águas escuras, turvas, as ondas altas, e ele teve medo, mas não era para ter medo, porque Jesus estava com ele. Então, meu irmão e minha irmã, ter fé é acreditar naquilo que você não vê, é acreditar naquilo que existe, e que é Jesus, e que é o Deus Todo-Poderoso, e que Ele pode operar milagres na sua vida, Ele pode transformar a sua vida, basta você acreditar. Basta você acreditar. E a justiça vem de Deus, a justiça vem através da sua fé. Às vezes você está sendo injustiçado, você está sendo injustiçada. Sabe quem pode resolver essa tua causa? O grande juiz. E como vai ser resolvida essa tua causa? O texto é claro. A justiça se dá através de Deus, mediante a fé do princípio ao fim. Você tem que acreditar em Deus, você tem que ter fé, você tem que acreditar, mesmo estando tudo contra você naquele momento. Mesmo que racionalmente seja impossível, mas para a fé nada é impossível. Amém, aleluia, aleluia. Para a fé nada é impossível. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. A justiça será feita na sua vida. Deus está por você, Deus se preocupa com você, Deus ama você. Mas para que as coisas aconteçam, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Nem que seja, como disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, mas você tem que ter fé. E a palavra diz: o justo viverá pela fé. Por que o justo viverá pela fé? Porque o que vai nortear a vida do justo é a sua crença no Deus Todo-Poderoso. Amém, aleluia. É isso que é o grande diferencial. Quando o justo, o crente, vive verdadeiramente pela fé, Deus é o grande norte da sua vida. Ele se entrega totalmente nas mãos de Deus, sem ressalvas, sem concessões, sem exigências, e Deus vai operar profundamente. E o justo, apesar das dificuldades, mas saberá que através da sua fé, o Deus Todo-Poderoso
jamais, nunca o abandonará. Tenha este entendimento, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, o tema do sermão de hoje: minha fé, minha força. Então tenha fé em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sempre estarei com vocês até os fins dos tempos. Jesus disse isso claramente. É uma das poucas vezes que Jesus não usa parábolas, metáforas, figuras de linguagem. Ele disse claramente: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso está nos evangelhos. Então, tenha fé, acredite, porque Jesus, Ele te ama e Ele quer te ajudar. Mas para isso, você tem que acreditar, ou seja, você tem que ter fé. Vamos curvar as nossas cabeças, agradecer ao Deus Todo-Poderoso por esse momento e recebermos a bênção apostólica. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de bondade e misericórdia, Pai, não permita que fraquejamos, não permita que apostatemos da nossa fé, nos fortalece, pois a nossa fé é a nossa força, a nossa fé no Senhor, a nossa fé no Teu Filho, é o que nos mantém vivo, é que nos alimenta a continuarmos essa jornada árdua do dia a dia, principalmente no mundo velho e perigoso. Nos ajuda, Pai, esteja sempre nos energizando com a Tua luz celestial, para que não possamos sucumbir às setas, tentações e agressões do demônio, do maldito, mas que possamos dizer: não, você não vai me afetar, pois eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé no Filho de Deus, eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, e nada vai me desviar do meu caminho. Seja com teu povo, Pai, e que nesse momento recebam a bênção, Pai, Filho e Espírito Santo, e saibam que Jesus Cristo caminha com todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém, amém, amém.